Senhoras e senhores, em todo o Brasil, o negócio tá pegando pro ditador Nicolás Maduro. Ataque iminente. Trump pode atacar Maduro a qualquer momento. Lembra quando nós anunciamos que o Trump tinha enviado o maior porta-aviões do mundo? Pois é, ele estava lá na Europa, né? Ali meio perto, meio assim, marcando território, né? Nessa situação da guerra da Ucrânia ali com a Rússia. E agora ele acabou de chegar, meus queridos. Acabou de chegar, tá bem? O nome dele eu vou falar aqui em português, não vou ficar arriscando enfeitar aqui, bonitão aqui, igual a Gladys fala bonito, né, o inglês. Não, é o Gerald Ford. Ele leva 5.000 marinheiros e foi enviado por Trump. E a chegada da embarcação aumenta a tensão na região. É o maior do mundo. O porta-aviões dos Estados Unidos se aproxima da Venezuela. Chegou! Toneladas de democracia na Venezuela. O porta-aviões Gerald Ford e seu grupo de ataque naval chegou à América Latina, ou chegaram, né, à América Latina nesta terça-feira, dia 11. Segundo autoridades norte-americanas, a embarcação, a mais nova e maior frota naval dos Estados Unidos, transporta mais de 5.000 marinheiros e foi enviada à região por determinação do presidente Donald Trump em 24 de outubro, conforme as informações da agência Reuters. Gerald Ford se une a 8 navios de guerra e um submarino nuclear e a aeronave F-35 que já estavam posicionados no Caribe. A embarcação é o mais recente porta-aviões norte-americano e o maior do mundo. É toneladas de democracia, minha gente. A movimentação militar se dá em um contexto de relações diplomáticas deterioradas entre os Estados Unidos e a Venezuela. Uma investigação da Reuters identificou que militares norte-americanos estão reformando uma antiga base naval de Guerra Fria que foi utilizada entre 1947 e 1991 no Caribe, indicando preparativos para operações de longa duração que poderiam dar suporte a eventuais ações em território venezuelano. Documentos obtidos pela Reuters também dizem que a Venezuela está preparando suas forças armadas para uma possível ofensiva dos Estados Unidos. Segundo as informações, o plano venezuelano inclui tática de guerrilhas para responder eventuais ataques aéreos ou terrestres norte-americanos. O presidente, o ditador Nicolás Maduro, do Partido Socialista Unido da Venezuela Esquerda, acusa Trump de querer destituí-lo e afirma que as forças militares irão resistir apesar de enfrentarem baixos salários, falta de treinamento e equipamentos deteriorados. Quem não viu, né? Essa turma da Venezuela treinando com cabo de vassoura, uns veinhos faltando os dentes, uns gordos atolados na lama, fazendo treinamento militar na Venezuela. As forças militares norte-americanas conduzem até o momento pelo menos 19 operações contra embarcações, ou conduziram, que alegam ser suspeitas de tráfico de drogas no Caribe e também na costa do Pacífico da América Latina. Essas ações resultaram na morte de 76 pessoas. O governo Trump promove desde agosto uma série desses ataques a barcos, afirmando estar combatendo o narcotráfico. Já foram destruídos 18 barcos com bandeiras venezuelanas e colombianas. Um órgão independente da ONU afirma se tratar de execuções extrajudiciais. Como sempre a ONU, Como sempre a ONU. O próprio Marco Rubio disse que se dane a ONU, não importa o que a ONU diz. E já coloquei aqui, emendei uma matéria na outra. Chegou o maior porta-aviões do mundo, chegou agora, também encostou na Venezuela, ali próximo da Venezuela, e o Maduro está ordenando mobilização massiva de tropas após chegada de porta-aviões. Meus queridos, vamos dar uma olhadinha no menino, Como eu disse aqui,
Eu vi a Ana Paula Henkel falando isso, né? Toneladas de democracia. Olha isso aí, ó. Olha aí o menino aí, né? O todo-poderoso, o maior porta-aviões do mundo. Para quem não sabe, né? Porta-aviões já dá para entender o que é, né, meus queridos? Ali os aviões, né? Como se fosse um mini aeroporto, tá? Olha só, 5.000 homens. Você imagina, é uma festa, né? É um cavalo de Troia, né? Um verdadeiro cavalo de Troia chegando aí no Mar do Caribe. Olha só, ali dentro, 5.000 homens. Olha o aviãozinho decolando lá, vai decolar, olha lá. Deixa eu ver se vai decolar. Não, só movimentou. Decolou não. Tá ali, ó. E o Maduro, meus amores, tá caçando a saia da mãe dele para entrar debaixo. Os Estados Unidos consideram o Maduro como terrorista. E terrorista, quando o Lula fala, né, de soberania venezuelana, não tem esse negócio. Tá? Não tem esse negócio. Tá bem? Não tem esse negócio. Pode enfiar debaixo da saia da mãe, vai todo mundo para casa do chapéu. Tá bem? Não existe esse negócio, tá bem? Então, a partir do momento que os Estados Unidos considerou o Maduro como terrorista, oferecendo 50 milhões. Para você ter uma ideia, nos governos passados, né, na época em que eles capturaram Osama Bin Laden, que eles capturaram Saddam Hussein, eram 25 milhões de dólares a recompensa. Hoje, são 50 milhões de dólares. Imagina só uma situação dessa. Imagine só essa situação, tá bem? Então, o Maduro já está tremendo as pernas e os Estados Unidos enviou o maior porta-aviões do mundo, chegou nesta terça-feira, dia 11, e agora o Maduro está com as pernas tremendo, tá? Então, ele já ordenou mobilização massiva de tropas após a chegada de porta-aviões. São essas forças armadas com salários horríveis, com equipamentos defasados, e tem uma milícia digital, não sei quantos milhões ele fala, né? Não dá nem 100 mil pessoas, e ele tem lá uns velhos, uns gordos, né? O povo também ali, banguelo, né? Sem ter o que comer, que até aceitaram ir para essas bases militares para ter o que comer, e outros também foram capturados aí forçadamente. A gente noticiou isso daqui, trabalhadores de Minas, né? Trabalhadores foram capturados aí e levados para fazerem treinamentos. Ninguém vai tirar a independência da Venezuela, diz Maduro. A declaração foi feita após o Senado dos Estados Unidos rejeitar a medida que limitaria ataques dos norte-americanos ao país sul-americano. Presta atenção. O Senado, é engraçado, né? O Senado deu sinais que iria proibir Trump fazer operação contra a Venezuela. Aí a esquerda soltou fogos. Nossa, o que eu vi aqui de postagem de vagabundo de esquerda comemorando, né? Aí, meus amores, o que aconteceu? O Senado derrubou. Agora, o Trump tem legitimidade para poder atuar dentro da Venezuela. É claro, ele ainda precisa, daqui a pouco eu vou trazer o Deltan Dallagnol com essa parte mais jurídica, trazendo alguns detalhes, onde o Deltan diz que os Estados Unidos precisam, né, de um suporte maior do Congresso Nacional. Mas vamos explicar tudinho para você daqui a pouquinho, porque os Estados Unidos podem bombardear aquilo tudo, ir para cima do Nicolás Maduro a qualquer momento, tá? E ele, é engraçado, né? Tem hora que ele chora, ele manda mensagem pedindo pelo amor de Deus, Trump, ele manda mensagem pro Papa, aí daqui a pouco ele já faz mensagem brabo. E agora ele tá brabo. Segundo ele, não importa o que decidiu o Congresso americano. Presta atenção, tá em espanhol, você vai ter que fazer um esforçozinho para entender. Que el Congreso de Estados Unidos discute tal cosa, que va a aprobar, que no va a aprobar, que nos importa lo que diga el imperio norteamericano, ni su presidente ni su Congreso. Si en Venezuela y en América del Sur estamos decididos a ser libres, que hablen y discutan lo que quieran. Nadie nos quitará la libertad. Que el Congreso de... O que o Congresso norte-americano discute não importa para a Venezuela, né? Ô, gente, olha, eu vou falar um negócio para você, tá bem? Ó, vamos dar uma olhada no público que tá ali com o Maduro. Estados Unidos discute tal cosa, que va a aprobar, que no va a aprobar, que nos importa lo que diga el imperio norteamericano.
Olha isso. Você olha pro ditador, tem cara de rico, né? Tem cara de rico. Aí você olha pro povo, olha o povo com cara de sofridos, né? Olha o povo da Venezuela com cara de pobres, de pessoas miseráveis. Não é julgando, não tô cometendo nenhum tipo de xenofobia, preconceito, não. Mas você vê a expressão do povo, que é um povo sofrido, um povo pobre. Porque são. A gente viu imagens de manifestações logo depois que ele roubou a eleição e durante o período eleitoral. Você via a cara do povo, você via as ruas de Caracas mal cuidada. Você via as ruas de algumas cidades da Venezuela, um negócio feio, com água empoçada, com mato para todo lado, um negócio assim bem relaxado mesmo. A gente noticiou no Brasil e Bolsonaro, né, sempre falou sobre isso também. As pessoas saindo da Venezuela, chegando no Brasil, chegando a pesar 20 quilos a menos do necessário, do básico, né? Dizer que pesava 100, chegou pesando 80, gordinho. Não, era para pesar tipo 70, chegou com 50 quilos aqui no Brasil. Para você ver o nível de desnutrição da população. E tiveram até que se alimentar de seus animaizinhos, já pensou? Hoje a gente vai comer a cachorrinha Laila, amanhã a gente come o gatinho Frajola. Desse jeito, meus queridos, desse jeito, né? Mas tá aí, então, e ele, maior carona de rico, né? Relojão ali dos caros, tudo caro, né? Celular dos melhores e a população sofrendo, né? Ninguém vai tirar a independência, é o que diz aí o Madurex naquele vídeo, né, que eu acabei de mostrar para vocês. Segundo ele, não importa o que os Estados Unidos decidiu. Meu filho, prepara, tá bom? Prepara o teu lombo, porque o couro vai comer e há um ataque iminente para acontecer. Donald Trump está explodindo tudo e a gente vai contar para você aqui no nosso programa. Tá na tela. Ataque iminente. O Trump ele pode atacar o Maduro a qualquer momento. E tá cada vez mais claro que os Estados Unidos vão atacar a Venezuela. E esse ataque, que ninguém sabe como que vai acontecer, ele pode acontecer a qualquer momento. E eu queria convidar você para ficar até o final, que eu vou mostrar para você duas coisas e você vai entender o que está acontecendo. Primeiro, quais que são os indícios de que o Trump vai mesmo atacar a Venezuela a qualquer momento? E segundo, eu quero responder a seguinte pergunta: o Maduro ele vai cair ou não vai? Bora então aqui para o primeiro ponto, relembrando aqui o seguinte: o Trump ele está cercando a Venezuela cada vez mais com tropas americanas. Dá uma olhadinha aqui nesse mapa aqui, ó, que eu tirei do jornal O Globo, tá? Dá uma olhadinha aí comigo desse mapa que você vê aqui, ó, alguns números. Esses números aqui retratam equipamentos militares que os Estados Unidos já colocaram lá. Tem aqui um pequeno navio de combate, tem drones, aviões de vigilância, navios de reabastecimento, caças furtivos, destroyers lança-mísseis, navio de forças especiais e cruzador lança-mísseis. E ainda tem o registro aqui de uma rota que foi feita no dia 15 de outubro por um bombardeiro B-52. E aqui você dá uma olhadinha aqui um pouquinho para baixo melhor, o que é esse tal do bombardeiro B-52? Ele é uma mega máquina de guerra com uma capacidade impressionante para muita bomba que não acaba mais. O arsenal dele vai até 32 toneladas de material bélico variado, entre bombas, minas, mísseis de diferentes configurações, com capacidade até para carregar aí ogivas nucleares. É uma mega máquina de guerra. E não é só isso aí. Os navios americanos eles já estão bombardeando os barcos dos criminosos que saem da Venezuela com drogas rumo aos Estados Unidos. E o governo americano entende que quem lidera esse cartel da Venezuela, que é o principal cartel de lá, o tal do Cartel de Los Soles, é o próprio Nicolás Maduro. E nesse sentido, tudo indica também que eles pretendem usar o maior equipamento de guerra do mundo, o maior porta-aviões do mundo, que já está posicionado aí no Mar do Caribe para bombardear os alvos militares do território venezuelano que seriam usados por Maduro para traficar drogas. Esse aí que você vê na tela, o maior equipamento de guerra do mundo é o USS Gerald Ford. O Trump, é claro, ele negou publicamente que ele vai invadir a Venezuela, mas se ele for mesmo, é óbvio que ele não vai confirmar isso em público, né? A maior presença desse
porta-aviões aí no Caribe, isso é uma das maiores provas de que um ataque à Venezuela é iminente. O custo da operação anual dessa máquina de guerra aí é estimado em 1 bilhão e 800 milhões de dólares. Desculpa, 1 milhão e 180 milhões de dólares. 1 bilhão e 180 milhões de dólares. Esse é o custo estimado aí dessa máquina de guerra. Isso aí é evidência mais que suficiente de que existe um objetivo claro, tático, estratégico por trás disso aqui. Senão o Trump não ia sair rasgando dinheiro, desperdiçando esse dinheiro todo para colocar esse porta-aviões na costa da Venezuela. Lembrando que esse porta-aviões ele é movido por energia nuclear de reatores do próprio navio, o que dá para ele uma autonomia grande para ele operar em alto mar por meses. Antes da gente ir para o segundo ponto, eu quero pedir para você sentar o dedo aí no like, se inscrever aqui no canal, compartilhar essa análise, especialmente se você está gostando da perspectiva, da chance de a gente ver um ditador de esquerda cair, para a voz nossa conjunta aqui, de todo mundo que está aqui comentando, todo mundo que está aqui lutando e sempre mais longe. E bora agora entender o segundo ponto, que é o ponto crucial. O Maduro, ele vai cair ou não vai? Olha, gente, a situação do Maduro ela está cada vez mais problemática. Apesar do Trump ter dito que os dias dele estavam contados, como ele disse aí claramente, fontes lá do governo americano dizem que os Estados Unidos não querem invadir e prender o Maduro, mas sim realizar bombardeios no país para que ele seja forçado a sair. Vejam aqui comigo o que disse uma fonte americana aqui para a imprensa. Olha aí. Diferentemente do secretário de Estado, Marco Rubio, que é mais ideológico, você sabe, o presidente americano ele não prioriza uma mudança do regime. O que Trump quer é um ataque certeiro que dê uma imagem vitoriosa ao mundo em matéria de combate ao narcotráfico, porque essa foi a promessa que ele fez aos americanos. Se haverá ou não mudança de regime, não seria aí a principal preocupação, segundo uma fonte interna lá dos Estados Unidos, declarou para a imprensa. Ué, Deltan, o que está acontecendo com o Trump? Então, mudou tudo? Calma, gente, ainda não. O que o governo Trump está planejando é que esses bombardeios eles gerem a queda do Maduro sem que os próprios Estados Unidos tenham que retirar ele à força. Dá uma olhadinha aqui num comentário aqui no restante da matéria. O que poderia acontecer é que um eventual ataque americano leve militares chavistas e seus aliados cubanos, russos, iranianos, entre outros, a promoverem o afastamento de Maduro e uma mudança interna sem que necessariamente mude o regime. E por que essa estratégia está sendo montada? Por conta de uma justificativa legal interna dos próprios Estados Unidos, gente. O governo americano não pode simplesmente decretar guerra à Venezuela sem uma autorização formal do Congresso. Muito menos pode derrubar um presidente estrangeiro sem uma justificativa legal para isso. Mas existe uma movimentação contrária dentro do governo Trump que está buscando no Departamento de Justiça uma orientação legal para, sim, derrubar o Maduro. Dá uma olhadinha aqui nessa matéria do Infomoney o que saiu. Enquanto a orientação ainda está sendo elaborada, alguns funcionários do governo esperam que ela argumente que Maduro e seus principais oficiais de segurança são figuras centrais do cartel de Los Soles, que o governo designou como um grupo narcoterrorista. O Departamento de Justiça deve sustentar que essa designação torna Maduro um alvo legítimo, apesar das proibições legais de longa data dos Estados Unidos contra o assassinato de líderes nacionais. Esse aqui é o quadro, gente. Existe uma intenção aí de derrubar o Maduro, mas não necessariamente o regime. E existiria uma intenção também de forçá-lo a sair por uma atuação dos próprios grupos nacionais, como uma forma de pressão, fazendo com que os grupos nacionais tirassem, mas eles estão buscando aí uma justificativa legal para poder eliminar diretamente o Maduro. E agora eu quero ouvir a sua opinião, de você que está aqui conosco. Qual plano você acha que o Trump vai executar de fato? Os bombardeios à Venezuela para que os aliados de Maduro larguem a mão dele e tirem ele do governo, ou então a eliminação direta de Maduro? Conta pra gente nos comentários. Muito bem, meus queridos, tá aí então, você pode comentar, né? O que você acha? Qual o futuro do ditador venezuelano? Você sabe muito bem, os Estados Unidos fazem operações militares em outros países. O que o Deltan não citou aí é que os Estados Unidos considerou o ditador venezuelano um terrorista. E aí, meu filho, para esse negócio para combater terrorismo, não há, entendeu? Esse negócio de soberania, ele não vai ir lá pegar o Maduro e esfregar a cara dele na lama, não. Vai sim, tá bem? Vai sim, obviamente. E aqui, ó,
Senado dos Estados Unidos aprovou o acordo para encerrar a paralisação do governo. Meus amores, é o tal do shutdown, né? Com o placar de 60-40, a votação aconteceu no 41º dia do chamado shutdown. Agora, proposta segue para análise da Câmara dos Representantes. Com a reabertura do governo, o governo está fechado, né? Com a reabertura do governo, tá bem? O governo parado, você imagina o que Donald Trump vai fazer da agora para frente. Vai retomar os trabalhos, aí, meus amores, vai vir para cima de Luiz Inácio Lula da Silva, vai ir para cima da Nigéria, que está sendo acusado de matar, de perseguir cristãos. Você tem também a questão da África do Sul, tal do genocídio branco. O Lula até condenou lá o G20, né? Vai boicotar o G20. O Trump até promete boicotar o G20, não vai participar e vai combater o G20. Então tem muita coisa para acontecer com a volta aí, a reabertura dos trabalhos no governo de Donald Trump, que está fechado nesse momento, né? Então você imagina aí como vai ficar a situação aí do Nicolás Maduro e também do seu amiguinho Luiz Inácio Lula da Silva. Beleza? Presta atenção nessa notícia aqui, voltando agora a falar de política nacional. E você que está aqui comigo, comenta 22, é o tempo, né, que nós estamos aí falando de Venezuela. Comenta 22, já estamos aqui na nossa virada de assunto, mas o programa vai seguir normalmente com assuntos interessantes também. Moraes autoriza Nicolas e Malta a visitar a Bolsonaro em prisão domiciliar. Congressistas do PL poderão ir à casa do ex-presidente em dias separados. Datas e horários já foram determinados. Bom, bora lá. Eu espero que toda a situação que nós estamos vendo do Nicolas Ferreira, que seja corrigido. A situação seja corrigida nesse encontro com o Bolsonaro. Fábio, o que está acontecendo com o Nicolas? Há alguns meses, eu estou para te dizer para você que mais de um ano, tá? Nós estamos percebendo um certo distanciamento do Nicolas em relação a Jair Messias Bolsonaro. Um certo distanciamento. Você pode até falar, o Nicolas foi em manifestação, o Nicolas é bolsonarista, o Nicolas defende. Ok, eu concordo com você, ele é um menino bom, mas nós temos percebido um certo distanciamento do Bolsonaro. E principalmente agora que o Bolsonaro precisa de muito apoio. Bolsonaro precisa de apoio para aprovar a anistia. Bolsonaro precisa de gratidão. As pessoas têm que ser gratas ao Bolsonaro. Nicolas é um que não era ninguém sem o Bolsonaro. Tá bem? E aí, meus queridos, o que acontece? O próprio Eduardo Bolsonaro foi para cima do Nicolas na semana passada, dizendo que o Nicolas está se distanciando do Bolsonaro, está tentando eliminar a imagem do Bolsonaro. E eu espero, pelo bem, eu nem vou dizer assim, pelo bem da direita, não, pelo bem do bolsonarismo. Porque direita, meus queridos, nesse exato momento, a gente precisa defender mais o bolsonarismo do que a própria direita. Eu sei que o Bolsonaro não gosta disso, não gosta desse papo, alguns ali mais próximos não concordam muito com esse termo bolsonarista, mas eu atribuo o bolsonarista àqueles que são de direita e que enxergam Bolsonaro como sendo uma figura central dentro da direita. Porque se você for pegar a direita, tem hora que até o Gilberto Kassab diz que é de direita. Você vai pegar ali toda uma turma que é de direita em algumas versões, em algumas vertentes, digamos assim. Mas independente, meus queridos, somos todos de direita. Sim, mas independente disso, não é a ideia, como diz o professor Olavo de Carvalho. Agora é hora de defender o líder. Quantos anos nós levamos para ter um governo conservador? Mais de 40 anos.
Conservador de verdade, não é esses meninos do teatro das tesouras, não é essa conversa. E agora nós precisamos de fato defender o Bolsonaro. Já tem, meus queridos, eu até tirei de pauta aqui porque as fotos não estavam legais, mas a título de informação posso dizer para você que o portal Metrópolis já divulgou até fotos da cela do Bolsonaro, para você ter uma ideia, tá bem? Então, o que acontece? Há uma grande probabilidade do Bolsonaro ir para a Papuda. Se eu não estou enganado, é até sexta-feira que eles vão julgar o recurso do Bolsonaro. E aí, nessa semana, né, que todo mundo fala, né, na semana que vem, é essa semana, né, Bolsonaro pode ir para a Papuda. A gente não sabe se é nessa semana ou, né, até sexta-feira, havendo aí a determinação de cumprimento de prisão, né, na próxima semana. Enfim, Bolsonaro pode ir para a Papuda. Então é um momento da gente orar pelo Bolsonaro, da gente defender quem defende o Bolsonaro e defendemos o Bolsonaro. O momento agora não é nem só de falar de direita, embora esteja relacionado à ideia. Ele é o cara da ideia, ele é o chefe da ideia, pô. Ele é de direita. Mas hoje nós precisamos defender o Bolsonaro. Então eu espero que toda aquela situação, eu falei aqui, outros canais, grandes, pequenos, falaram do Nicolas, desse distanciamento do Bolsonaro. Eu até cheguei a dizer aqui, se houve um pedido e o Moraes não autorizou, tá faltando o Nicolas até cobrar, até falar, gente, eu quero visitar o Bolsonaro. Eu até cobrei isso daqui e quando eu falei, eu não sabia se havia um pedido do Nicolas e até antes de acabar o programa, naquele mesmo dia eu disse, eu descobri, né, pesquisei, tinha sim um pedido, o Moraes segurou por 2 meses, mas o Nicolas também não estava cobrando muito, né? E aí no dia em que o Eduardo Bolsonaro explode contra ele, ou nos dias, ele posta um vídeo dizendo que tá com saudade do Bolsonaro. Então eu espero, meus queridos, que todas essas rusgas, toda essa situação mude com a visita do Nicolas. Obviamente o Nicolas não deixou de defender a anistia, não ataca Bolsonaro, mas a gente vê um certo distanciamento da imagem dele e que isso seja corrigido com a ida dele até a casa do Bolsonaro, que ele possa alinhar as coisas. Ele que saiu agora, ele até divulgou, aqui é uma publicação dele, no Twitter dele, ele até divulgou que ele é o maior influenciador de notícias no Brasil, tá? Os nomes mais influentes do Brasil em informação e opinião, de acordo com um estudo da Reuters, Instituto de Jornalismo. Tá em inglês ali, mas a tradução é essa. Reuters Instituto de Jornalismo. O Nicolas Ferreira aparece em primeiro lugar, tá bem? 24,3 milhões, tá? Isso no Instagram e no X. O Alexandre Garcia com 7,7 em segundo. Terceiro lugar, a Virgínia com 93,5. Aí vem Léo Dias, Jair Bolsonaro, 41,1. Nós temos William Bonner, Carlinhos Maia, Augusto Nunes, só os feras, digamos assim. E os feras da direita aparecem aqui. Nicolas, Alexandre Garcia, a gente tem ali o próprio Bolsonaro, a gente tem ali o Augusto Nunes, e a gente tem outros ali também, né, que uma hora critica o governo, uma hora elogia, mas é fato, meus amores, que o Nicolas é um canhão. Ele é o maior influenciador de notícias do Brasil, tá divulgando aí a Reuters. Então, esse cara, como eu disse para você, que nós estamos vendo personagens da direita criticando, que é o caso do próprio filho do Bolsonaro, dizendo que ele poderia fazer mais, até em apoio àquilo que o Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos, o Nicolas poderia estar fazendo mais, estar divulgando. À época, né, antes até de sair a Magnitsky, né, o Eduardo cobrou mais o Nicolas, e agora o próprio Eduardo cobrou que ele está se distanciando do Bolsonaro. E, de fato, eu tenho percebido isso, eu acho que você também, mas, como eu estava dizendo, o Nicolas é um canhão. Nós, e agora sim, eu vou falar da direita e do bolsonarismo, né? Nós, da direita e bolsonaristas, precisamos do Nicolas.
Ninguém, quando eu venho dar a notícia aqui e falar, tá bem? E falar, tá? Que Deixa eu só corrigir a situação aqui do João, tá bem? Ô, João, ninguém tá defendendo tarifa não, João. Quando a gente fala em defender o trabalho do Eduardo Bolsonaro, são as sanções individuais. Eu sou contra tarifaço, o próprio Eduardo é contra tarifaço, tá? Ninguém tá falando de tarifa não, meu irmão. Tarifa, nós somos contra. Mas eu não tenho essa culpa. E nem o bolsonarismo. Porque a gente não digitou 1-3 na urna e confirmou não. Tá bom? Nós não confirmamos apoio a Lula, que não tem moral para resolver a situação lá com os Estados Unidos. Se Lula é tão bom, por que Lula não resolveu a parada? Os Bolsonaro foi lá e taxou o Brasil. O Lula não é o cara? Por que o Lula não resolveu? Resolveu bosta. Entendeu? Resolveu porcaria nenhuma. Tá? Resolveu porcaria nenhuma. É claro que a carta do Trump diz que seria pelo julgamento do Bolsonaro. Pelo julgamento do Bolsonaro. A carta do Trump disse. Só que Eduardo Bolsonaro, ninguém pediu tarifaço contra o Brasil. Isso foi uma atitude do Trump. O que pedimos e o que eu defendo são essas sanções individuais. Lei Magnitsky e outras coisas. Tá? E aí, o que acontece? Então nós precisamos do Nicolas e é isso, tá bem? Houve essas críticas contra o Nicolas e quando a gente critica aqui, a gente não quer empurrar o Nicolas numa vala e não precisamos de você, tá bem? A gente precisa do Nicolas sim, beleza? Bolsonaro pede ao STF para receber Tarcísio o mais breve possível. Pedido de Bolsonaro para receber governador Tarcísio de Freitas ocorre às vésperas de fim de análise de embargos no STF. O que será, meus queridos? O que será que vem aí? Para você ligado aqui comigo, grande abraço, estamos juntos e misturados aqui no programa A Bordo Notícias. O que será que vem aí, meus amores? Vamos aguardar para saber, né? A defesa do ex-presidente pediu nesta terça-feira, dia 11, ao Supremo para que ele possa receber a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, em Brasília, onde cumpre prisão domiciliar. O pedido tem por finalidade permitir encontro pessoal específico a ser realizado em data oportunamente ajustada, preferencialmente nas datas mais breves possível, em razão da necessidade de diálogo direto com o Tarcísio. É o que diz o ofício protocolado pelos advogados de Jair Messias Bolsonaro. O pedido, como diz a reportagem do portal Metrópolis, se dá às vésperas da análise dos embargos no STF. A gente falando, né, as opiniões são diversas, mas a gente falando sobre essa questão dos Estados Unidos, o Alan dos Santos, a gente fez até um vídeo falando sobre isso. O Alan dos Santos enviou ou fez uma carta aberta para o Trump pedindo a intervenção e que ele ouça só o Eduardo Bolsonaro. E ele deu uma entrevista à Rádio Auriverde com o nosso querido Pitoli. A gente tem autorização para usar imagens dele e a gente vai trazer aqui para você o vídeo da participação aí, um trecho da participação do Alan dos Santos falando sobre a carta enviada a Donald Trump. E chama atenção, Alan, o momento onde você fala exatamente destes que estão disputando o espólio, a herança de um homem vivo, e a importância de Trump ouvir agora, única e exclusivamente, Eduardo Bolsonaro, talvez 2 pontos fortes dessa carta que você publicou, Alan. Então, olha, a carta de fato é endereçada ao presidente dos Estados Unidos da América. Eu tenho um filho americano, em breve esse meu filho ele será eleitor nos Estados Unidos, né? Falo em breve, óbvio. E chama atenção, eu precisei dizer ao presidente onde você fala exatamente Unidos, o óbvio, ele já sabe disso, né?
Essa carta ela foi publicada no X mais para se tornar pública, porque ela também foi enviada para a Casa Branca. Óbvio, eu não tenho nenhuma pretensão de que o Donald Trump possa comentar ou falar alguma coisa dessa carta, mas na Casa Branca já se sabe dessa carta. A obviedade que eu trouxe nessa carta é a seguinte: o Eduardo Bolsonaro veio aos Estados Unidos corajosamente, ficando longe do pai, os netinhos longe do avô, a esposa longe dos pais dela. Então, o Eduardo, ele tomou aquela decisão que a gente lê nos livros de história, quando um homem sai de um navio e vai procurar ajuda em outras terras para tirar os invasores da sua. O Eduardo entrou para a história do Brasil, para gritar para o mundo que o pai dele é um prisioneiro político. Porque se dependesse da imprensa, ninguém ia falar. Se dependesse dos deputados, tem deputado que veio aqui para os Estados Unidos dizendo que ajuda nenhuma vai vir dos Estados Unidos. Se dependesse dos comunicadores, influenciadores, ou seja lá o que for, não ia acontecer nada. E todos nós, vítimas do Alexandre de Moraes, eu incluso, estaríamos a ver navios. A gente não ia ter ninguém gritando. Olhem para o pessoal da Argentina, olhem para os exilados que estão em outros países. Elisa Robson, que está aqui, eu, Paulo Figueiredo, Ludmila Lins Grilo, tantos outros, a lista é grande. A Gabriela Ritter, que está com a filhinha especial, igual a TT, tentando fazer com que a filha sobreviva, enquanto o pai está no exílio na Argentina. Ou seja, se nós dependêssemos desses players aqui, empresários, políticos, nós estaríamos numa situação 1000 vezes pior. O Eduardo entrou para a história como alguém que falou assim: o meu pai vai sentir minha falta, os netos dele vão sentir a falta do avô, mas eu vou lutar pelo meu avô, pelas vítimas do 8 de janeiro, vou lutar contra essa ditadura judiciária, custe o que custar. Ah, mas e as eleições? O Bolsonaro deixou bem claro: eu estou pensando no futuro do Brasil e não nas eleições. Manifestando, inclusive, o próprio íntimo desejo do pai de ver o país sendo resgatado. E aí, nesse momento, foi que eu cheguei e falei abertamente: não ouça ninguém a não ser Eduardo Bolsonaro. Porque todo mundo está querendo ter luz própria. É legítimo. Na luta política, é legítimo você ser alçado por uma pessoa e depois você jogar essa pessoa para fora e levar adiante o seu trabalho. Politicamente, isso é legítimo. Moralmente, não. E nós queremos resgatar o nosso país, não é politicamente, é moralmente, Pitório. Perfeito. Muito bem, meus queridos. Tá, então, o nosso querido Alan dos Santos falando dessa carta aberta que foi enviada aí ao Donald Trump, que ela começa a repercutir lá na Casa Branca, tá bem? Começa a repercutir na Casa Branca. E nós sabemos, né, meus queridos, dessa grande possibilidade do Jair Messias Bolsonaro ser preso, né, ser transferido, porque preso ele já está, né? Ser transferido aí para a Papuda, ó. Ibanez sobre Bolsonaro, que é o governador do Distrito Federal. Não sei se ele tem condições de viver em presídio. É óbvio que não, né, Ibanez? 70 anos de idade, doente. O cara vomita, o cara soluça e arrota sem querer, meu. Cada um que me aparece também, viu, governador? O governador Ibanez afirmou desconhecer a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro e por isso não sabe se a Papuda tem condições de recebê-lo. O governador disse desconhecer o quadro de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro e por isso não sabe se o complexo penitenciário da Papuda tem condições de recebê-lo, caso o Supremo determine o cumprimento de pena no local. Quem vai decidir é o Supremo. A SEAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária, só cumpre. As condições do presídio eu conheço e nós temos condições físicas. Agora, não conheço a saúde do ex-presidente. Não sei como está, não o visito, não somos amigos. Não vou saber se ele tem condições de viver em presídio e com a alimentação que tem lá, afirmou o Ibanez. Pois é. Infelizmente, viu, Ibanez? Infelizmente, você não sabe, né? Poderia tentar saber, tá bem? É isso aí, meus queridos. Continuamos juntos aqui na nossa programação. Cara, é muito triste, é muito chato falar disso, né? É muito chato a gente entrar nisso, tá bem? Mas, infelizmente, o Bolsonaro, obviamente, não tem condições. Colocar o Bolsonaro lá, a gente sabe, eles querem uma fotografia do Bolsonaro. Vá, merda, meu, usa inteligência artificial e faz uma fotografia do Bolsonaro na Papuda. Sério mesmo, meu, esse assunto estressa a gente. Tem que prender o Bolsonaro, mas depois aí a defesa entra com um pedido para cumprir
prisão domiciliar. Rapaz, você vai ver, eles não vão dar esse privilégio pro Bolsonaro. Não vão. Lembrando que tinha um acordo lá pro Daniel Silveira ficar preso uma semana, lembra? Não, a Câmara autoriza, a gente prende ele por uma semana para dar o exemplo e depois solta ele. Mais ou menos assim o papo na época, né? Pois é. Derrite desiste de equiparar a facção a terrorismo e de reduzir poder da Polícia Federal. Relator da proposta na Câmara, o deputado diz que não foi procurado por integrantes do governo Lula para poder discutir o texto. O que aconteceu, hein? O que aconteceu aqui? Vamos ouvir. Desta forma, as facções criminosas não serão equiparadas a grupos terroristas. O deputado recuou após ser criticado por integrantes do governo, que avaliaram que seu relatório reduziria o papel da Força de Segurança. O congressista ainda não apresentou publicamente uma nova versão do texto. O projeto deve ser votado pelo plenário na Câmara na quarta-feira, dia 12. Vixe, nesta quarta-feira, hein? Em entrevista a jornalistas, o ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo disse que sua proposta não retirava atribuições da Polícia Federal. Que o impasse em torno do texto se deu por uma interpretação equivocada. Afirmou que seu parecer buscava apenas preservar a atuação das polícias estaduais em crimes que já investigam, como explosões de caixas eletrônicos e domínio em cidades. Derrite foi designado, relator, então, segundo o deputado, a lei antiterrorismo atribuiu competência exclusiva à Justiça Federal, ou atribui, né? E à Polícia Federal para investigar os crimes nela previstos. Ao redigir o parecer, que cria tipos penais específicos para o combate às facções criminosas, ele manteve essa divisão, mas havia incluído uma ressalva para assegurar que delitos comuns a todos os estados continuem sendo apurados pelas polícias civis. Eu vou trazer, gente, aqui a fala do Derrite, tá bem? Falando aí mais sobre o parecer dele e como vai ficar aí essa questão, tá bem? Parece que vai dar uma piorada aí pro crime organizado. Vamos acompanhar. Organizações criminosas não atuam única e exclusivamente em um estado, estão em vários estados da federação. Posto isso, alguns outros avanços. Líderes de organizações criminosas que praticarem esses novos tipos penais previstos vão cumprir pena direto no sistema penal federal, onde ele não vai ter acesso à visita íntima, os seus dependentes não terão direito ao auxílio reclusão e todas as comunicações desses líderes dessas organizações criminosas serão monitoradas, gravadas, inclusive com seus advogados. Busca-se, nesse contexto, desarticular as principais lideranças do crime organizado no Brasil e daí a sua articulação quando presos. Outro ponto importantíssimo desse novo tipo penal, regime de cumprimento de pena da lei de crimes hediondos, que hoje, são os crimes mais graves, cumpre-se 40% no regime fechado, nós estamos aumentando para no mínimo 70% do cumprimento de pena no regime fechado, podendo chegar a 85% do cumprimento de pena se ele for líder, reincidente ou se ocasionar morte ou for realizado contra criança, idoso, membros e profissionais de segurança pública ou pessoa com deficiência. Todos esses avanços postos, eles já estão previstos no tipo penal. Qual foi a saída estratégica, inteligente, proposta aqui e trabalhada com o presidente Hugo? Tiramos de dentro da 13.260, apresentamos uma lei específica, uma lei ordinária, uma inovação legislativa chamada Marco Legal do Combate ao Crime Organizado no Brasil. E esse novo marco legal, esse Marco Legal do Combate ao Crime Organizado no Brasil, vai punir adequadamente, vai isolar lideranças, vai garantir o encarecimento do custo do crime no regime do cumprimento de pena, que é o maior problema do Brasil quando se fala em impunidade, em reincidência. Nós temos vários casos de criminosos que foram presos 15, 30 vezes por crimes graves, como crime de roubo. Isso tende a diminuir e, digo mais, a acabar. E, além disso, promove a integração das forças estaduais com as polícias rodoviária federal, com a Polícia Federal, garantindo e mantendo de uma vez por todas, acabando com esse equívoco
e eu quero crer que foi um equívoco de interpretação que existia no substitutivo, de que há um enfraquecimento. Muito pelo contrário, estimula-se com esse substitutivo a integração real entre as forças de segurança do Brasil. Então, esse marco legal do combate ao crime organizado, posto no novo substitutivo, tem ambiente para que ele... Calma lá. Respira fundo. Vamos lá então. Esse marco do combate ao crime organizado do Brasil, ele sai de dentro da Lei 13.260, isso, que é a lei antiterrorismo. E é uma lei ordinária, aproveitando o texto base que veio, a lei autônoma, por isso que é uma lei nova, chamada Marco Legal do Combate ao Crime Organizado no Brasil. Não há mais o conflito de competência. O que é competência da Polícia Federal está preservado, o que é competência das polícias estaduais está preservado. Agora, se houver os crimes conexos, em que há crimes conexos federais, há crimes que ultrapassam as fronteiras dos estados, a Polícia Federal está garantido o papel da Polícia Federal, e mais do que garantido, nós estamos estimulando, com a criação dos bancos estaduais e do Banco Nacional de Membros de Organizações Criminosas, a real integração, criando um ambiente político favorável para que seja aprovado na casa. Vou passar a conversar com todas as bancadas para que seja aprovado o mais rápido possível no Senado Federal, e mais do que isso, para que não seja passível ou possível de qualquer contestação constitucional. Eu acho que é isso, presidente. Eu quero só, antes de abrir... Ai, cadê aquela potência toda, né? Que vai botar pra lascar, vai considerar os meninos aí como terroristas e tal, mas tá ali, ó, não terão acesso à visita íntima, não terão auxílio reclusão e conversas com advogados serão gravadas. Ainda assim, é um bom projeto. Vai pra cima, Derrite, e detona tudo. Bota pra quebrar. Tá bom? Espero que um dia nós tenhamos aí um Congresso menos frouxo, que vá de fato combater aí o crime organizado de verdade. Deputado Capitão Alberto Neto alerta para o risco do Brasil virar um narco-estado. Ele é relator do projeto que tipifica o crime de domínio de cidades e diz que o Estado precisa agir antes que seja tarde demais. É o que eu tenho falado aqui todos os dias. Todo dia eu tenho falado isso aqui. Congresso, governo, precisa tomar medidas e ações para combater o narcotráfico, para combater aí o crime organizado o mais rápido possível. Tá? A gente tem esse PL aí de antifacção, isso tá me parecendo meio xoxinho, viu? A gente vai olhar mais isso da agora pra frente, né? Porque mudou um pouco aí, pelo que o Derrite falou, mas tô me achando meio xoxo, né? Pra você ligado aqui comigo, na tela, Alan dos Santos, explodindo tudo aqui. Você tem lá o gráfico, né? O índice de homicídios do Brasil. Aí vem o Bolsonaro e joga o índice de homicídio lá no chão. Eu quero que a pessoa pegue a opinião dela sobre isso e enfie no rabo. Porque contra fatos não tem. É fato. Você pode odiar Bolsonaro. Ele jogou o número de homicídios do Brasil lá pra baixo. Enfia o fato no rabo. Eu não quero saber o que você vai fazer com ele. É fato. Você não briga com fatos, cara. Você não briga com fatos. Aí vem o Lula, primeira fuga, né, da história do Brasil, de prisão federal, segurança máxima. O Lula não satisfeito, dobra a meta. O Brasil se torna um dos países mais violentos do planeta. Cara, que isso? Olha os países que o Lacombe citou que estão em situação melhor que o Brasil. É inacreditável. E o inacreditável aqui é o quê? Pô, nenhum de nós aqui tem 20 aninhos. Né? Imagina uma pessoa que tem 60, 70 anos. Ela passou por 3 fases cruéis no Brasil. Cruéis que eu digo assim, de arrancar o coração da pessoa e esmagar, assim, esfarelar. Quais foram as fases? Pré-88, onde as pessoas podiam andar tranquilamente no Brasil. As pessoas podiam ir à praia, ir ao campo, brincar na chácara do vô, da avó, do tio, da tia. Ser feliz. Na cidade, brincar de salada mista, pique-pega, andar de bicicleta nas ruas. O início, né, da Constituição Porca de 88, que é o tal da redemocratização, onde as coisas começaram a ficar um pouco diferentes. E a era PT, desgraçada, 2002 pra cá, 2003, né, janeiro de 2003 pra cá, onde o Brasil virou, assim, isso aí.
Vai falar, o Brasil virou faixa de Gaza? Mas a gente acabou de ver aqui que qual galho que tá melhor que o Brasil? Afeganistão? Tem vários. Vocês estão entendendo? O jovem, você que tá em casa, presta atenção nisso. Quem não tem idade suficiente... Brasil? Quem não tem idade suficiente para saber o que era o Brasil de 2002, Líbia, tá de 2003 até 2018, essa pessoa ela não tem no horizonte de consciência dela o que aconteceu com o país. Ela não tem. Ela é jovem demais para entender que ela podia andar de bicicleta na rua. Isso é algo inimaginável para ela. Ela acha que o mundo inteiro não pode mais andar de bicicleta na rua. Aí você chega aqui, você tem que andar devagar. Tá com a plaquinha que tá escrita ali, crianças brincando na rua. 25 milhas. 25 milhas. Não, até menos, 14 às vezes, 15. Aqui no condomínio onde eu moro é 25. Não, quando sai, quando entra pra vicinal, ainda é menos. Aqui, ó, melhor que o Brasil, Líbia, os mais próximos, né, mais melhores. Líbia, República Centro-Africana, Afeganistão, Camboja, Síria e Venezuela. Estão todos em situação melhor que o Brasil. Aí você fala, o Brasil vai virar uma Venezuela. Meus queridos, é isso. É isso que eu falo, O cara que combateu o narcotráfico, o cara que gerou mais segurança pro povo é Jair Messias Bolsonaro. Olha aqui, mais de 45% da população brasileira acham que segurança pública piorou com o Lula. Aí eu já falei isso aqui. Você tem uma população achando que a situação piorou, 45%. Aí você fala, os outros 55%, Fábio, falam que não? Claro que não, meu amor. Menos de 20% acham que houve melhora, conforme a pesquisa aí da futura Apex, divulgada ontem, terça-feira, dia 11 de novembro. É isso. Olha que algumas pessoas ainda são honestas, né, em dizerem, né? E aqueles que sabem que estão lascados, mas não querem falar mal do governo na pesquisa? E aqueles que não querem falar mal? Pois é, meus queridos. Para você que está ligado aqui na nossa programação, 11 95275 3898. E o Supremo Tribunal Federal, o STF, e Alexandre de Moraes, como vai? Tá meio sumidinho, não está? Pois é, meus queridos. Doutor André Marcília Moraes transforma a STF em Suprema Delegacia de Polícia. É o título do vídeo dele que eu vou trazer para você aqui no nosso canal. Siga as redes sociais do Dr. André Marcília no YouTube. Tá bombando aí. Vamos lá. Bom, o Moraes voltou a tratar das coisas do Rio e deu ordens para o governador, deu ordens para o Ministério Público, para a polícia, para a Defensoria, deu ordens até para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E é possível fazer alguma coisa? É possível que eles contenham o Moraes? É possível que eles digam não para o Moraes? Bom, eu vou explicar tudo isso para você. Eu sou André Marcília, advogado, professor, e peço a vocês que se inscrevam aqui no canal e também deixem o seu like. Deixando o like, clicando no joinha, o conteúdo é distribuído para mais gente e você nos ajuda a crescer a nossa comunidade. Considere também se tornar membro aqui do canal, clicando na aba Seja Membro e recebendo conteúdos exclusivos e prioridade nas respostas das perguntas de vocês. E mais uma vez, se inscreva aqui no canal que a gente está próximo de chegar a 400 mil inscritos e queremos bater essa meta esse mês. Vamos juntos com isso. Muito bem, o Moraes voltou, o menino do Rio, o alecrim dourado, ele não para, não é? Ele não tem vida pessoal, ele não vai ao zoológico com os filhos, ele não vai ao cinema com a esposa, ele só vai ao tribunal para dar ordens aos outros, ele gosta mesmo é de mandar nos outros. E agora ele dá ordens a todos, enviar relatórios para que haja menções a se houve audiências de custódia, quantos são os presos e etc. Ordem para todo mundo, ordem para cima e para baixo dentro de uma DPF, que a gente já falou aqui no canal, é uma ação constitucional que não tem nada a ver com essas ordens que ele tem dado. A DPF julga teses abstratas e, portanto, óbvio, não pode ficar dando ordens comezinhas, não pode ficar dando ordens
ordinárias, né, para esse ou aquele governante, para essa ou aquela instituição. Não pode marcar audiência com esse ou aquele também por meio da ADPF. Está tudo errado. O que o Moraes fez foi transformar a ADPF em um inquérito policial. O que o Moraes fez foi transformar o STF em uma delegacia de polícia, na qual ele é o delegado, o inspetor, ele só não é o preso, né? E vamos ficar por aqui para não sermos também nós os presos. Bom, o fato é o seguinte, isso está errado, isso é totalmente errado. O STF não é delegacia de bairro, inquérito policial não pode ser tratado como a ADPF, ou a ADPF não pode ser tratada como inquérito policial. Usurpar as competências do Estado, né, numa ação de controle de constitucionalidade, usurpar as competências da polícia, do TJ, do Ministério Público, da Defensoria, são medidas totalmente ilegais, irregulares, inconstitucionais e que terminam por violar o que a gente chama de pacto federativo, que é justamente isso, cada um no seu quadrado, cada um faz uma coisa e todos são a federação. E também viola um dos princípios, sem dúvida alguma, mais importantes da nossa Constituição, que é o princípio da separação dos poderes, onde quem é executivo, ou seja, quem está governando, não julga e quem julga não governa. Da mesma forma que quem legisla não julga, quem julga não legisla. E o Moraes não, ele quer tudo, né? É o que eu tenho chamado de um poder trans. O STF se transformou na mão do Moraes um poder trans. Ele se identifica, né, como qualquer coisa. Ele é judiciário, mas se identifica, tem horas como executivo, tem horas que se identifica como legislativo. Agora o Moraes também está se identificando como policial e fazendo a sua DPF se identificar como um inquérito policial. Isso é um absurdo, e isso consolida aquilo que eu venho dizendo há algum tempo, inclusive aqui no canal, né? A abertura do inquérito que o Moraes fez, né, determinou na semana passada e que vai para as mãos dele, depois que a Polícia Federal fizer as investigações, né, ele abriu um inquérito, vamos lembrar, a gente tem vídeo disso aqui no canal, um inquérito para tratar da segurança pública. Esse inquérito é uma forma do Moraes, junto com essa DPF, controlar tudo e todos a respeito da segurança pública. É uma forma dele controlar a segurança pública no Rio de Janeiro, mas controlar a segurança pública no Brasil todo. É uma espécie de novo inquérito do fim do mundo da segurança pública. E eu não duvido se no ano que vem, e repito isso que eu já falei aqui, esses inquéritos, esse inquérito e essa DPF acabarem servindo para controlar, inclusive, o discurso da oposição a respeito de segurança pública, controlar o debate público a respeito da segurança pública, porque não tenho a menor dúvida que esse vai ser um grande tema do ano que vem, né? O ano que vem vamos se discutir anistia, STF, segurança pública, e a oposição tem o queijo, a faca e o queijo na mão para acabar com o governo que vem se comportando de uma forma omissa e negligente em relação a esses temas todos, inclusive em relação à segurança pública. Se esses inquéritos vão servir para a segurança pública ou vão servir para controlar o discurso e o debate da oposição sobre segurança pública, a gente só vai ver no ano que vem, mas eu aposto que vai. Aposto que esse inquérito vai terminar no ano que vem, e essa DPF também, sendo instrumentos de censura à imprensa e às redes sociais nas mãos do Moraes. Muito bem, doutor André Marcília, siga ele lá, um excelente jurista, nas redes sociais, lá no YouTube, sempre postando vídeos de altíssima qualidade para você que sintoniza aqui o nosso canal, onde você estiver, no Abordo Notícias. Como é bom ter você por aqui. Presta atenção, olha só, alguns assuntos variados, tá bem? Sebastião Coelho pede que o Senado rejeite a condução de Paulo Gonet à Procuradoria-Geral da República. Ex-magistrado afirma que o procurador é responsável por denúncias que levaram a processos contra Bolsonaro e aliados. Sabe qual é o grande problema, meu querido desembargador? Tem muita gente dando uma banana para Bolsonaro e não tá nem aí, tá bem, para Jair Messias Bolsonaro. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Não que eu queira isso, que eu apoie isso, mas essa é a grande verdade. Tá bem? E a CCJ do Senado confirmou a sabatina do Gonet e outras autoridades para o dia 12, ou seja, nesta quarta-feira. Quem tem dúvida que eles vão autorizar a recondução do Paulo Gonet
Paulo Gonet, para quem não sabe, é o Procurador-Geral da República, indicado por Luiz Inácio Lula da Silva. Ele fica por 2 anos, depois é reindicado, né, ou reconduzido a mais 2 anos. E o Luiz Inácio Lula da Silva faz essa indicação e o Senado Federal é quem avalia se continua ou não. Aí eu pergunto, com esse Senado Federal, alguém tem dúvida que isso vai caminhar? Alguém tem dúvida que vai caminhar? Eu acredito que sim, tá bem? Posso estar muito enganado, hein? Posso estar muito enganado. Eu não vejo o Senado Federal. Quando eu falo Senado, eu não digo alguns senadores. Eu não digo senadores bolsonaristas. E hoje em dia, né, até é como eu falei aqui, né, o Bolsonaro, os bolsonaristas. Que a direita, no modo geral, tem até gente de direita querendo o Bolsonaro preso. É o tipo de direita, né, que a gente tem no Brasil. O brasileiro precisa aprender um pouco mais sobre lealdade, né? Ele precisa aprender um pouco mais sobre respeito, lealdade. Muitos lugares, muitos bares, restaurantes, onde chega um ex-militar, um cara que serviu na guerra, por exemplo, um anfitrião das forças militares. Anfitrião não, perdão. Como é o nome, gente? Eu me esqueci o nome. Não é anfitrião, não. Enfim. Uma pessoa que já serviu. Um ex-militar. As pessoas honram ele. Você defendeu o nosso país. Aqui no Brasil, meus queridos. O brasileiro precisa aprender sobre honra. Estão esquecendo de honrar Jair Messias Bolsonaro, querem derrubar Bolsonaro, querem Bolsonaro preso, e não são, ou não é apenas a oposição a Bolsonaro, entenda também, não oposição ao governo. Oposição ao governo somos nós. Não é apenas os opositores de Bolsonaro na esquerda, não é só a esquerda. Tem gente dentro da direita querendo Bolsonaro preso. Fábio, não são direita, rapaz, é aquilo que eu estava falando, né? Nós temos algumas vertentes de direita. Você vai olhar pro cara, o Kim Kataguiri, ele fala que é de direita, não fala? Ele ataca Lula, ataca Bolsonaro, ataca todo mundo. Pra mim não é. No máximo um centrão ali, que daí quando tá legal com o Bolsonaro, tava todo mundo junto. Quando tá legal com o Lula, estão lá junto. Pensam como o Lula, quer Bolsonaro preso. Pra mim deve ser centro. Ou uma porcaria qualquer, né? Ou uma porcaria qualquer aí. Esse é o nosso programa Abordo Notícias, para você a bordo comigo no Brasil, fora dele também, nos acompanhando, onde você estiver com a gente, nos dando esse carinho, essa amizade que mais cresce aqui no YouTube. 11 95275 3898, para você abençoar o meu canal, para você fortalecer o meu programa, então dê essa moral pra gente. 11 95275 3898. Vem cá, dar essa moral e abençoar o nosso canal. Pix está na tela para você mandar qualquer valor. Eu quero agradecer o seu nome, eu quero citar o seu nome, você que apoia, você que abençoa o nosso programa. Muitíssimo obrigado pelo seu carinho, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Então, como eu estava falando, né, com muitos senadores ali que estão dando uma banana pro Bolsonaro, mas esse, como disse o desembargador Sebastião Coelho, né, infelizmente o Congresso, os senadores não vivem em torno do Bolsonaro. Essa é a grande verdade. Mas porque ele foi o cara que abriu inquéritos contra, denunciou o Bolsonaro, mas o Senado não vai deixar de passar o cara por conta disso. Não que eu defenda, entendeu, gente? Tô falando da realidade, do que está a acontecer. Beleza? Notícias, o jogo é jogado, gordinho, aqui. Muito bem, meus amores, esse é o nosso Pix na tela. Quem vai ser o meu anjo de hoje? A gente tá precisando, hein? Estamos precisando bater a meta, até agora. O programa de ontem, né?
teve, eu acho que R$25 de colaboração. No programa de hoje, 10,22. A Mari e agora o Edson mandou 5,22. Nós estamos bem longe de bater a nossa meta. A gente poderia ter alguém para ajudar a gente, um anjo aí para salvar o canal hoje, hein? Alguns dias sem bater a nossa meta, né? Então continue colaborando, ajudando o nosso programa, trazendo luz a esse canal, né? Nos enchendo aqui de luz através da sua colaboração, né? Por que luz, Fábio? Porque, meu querido, tem dia que a conta aperta, a gente preocupa bastante, né? Então dá um respiro aí pro gordinho fazer o trabalho, né? Sem ficar preocupado, né? Se vai ter grana para comprar a tinta amanhã, se vai ter grana para comprar o parafuso, né? Os cabos aqui que a gente ainda precisa para deixar tudo bonitinho aqui, deixar tudo arrumadinho aqui no nosso canal. Tá ficando bonito o estúdio. Amanhã eu acho que... Amanhã não, desculpa, hoje, né? Mais tarde. Eu acho que eu acabo terminando tudo no dia de hoje. Finalizo tudo, tá tudo lindo, maravilhoso. Tudo cheirosinho aqui. Muito bem, meus amores. Para você ligado na programação, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, mande seu Pix aí para abençoar o programa e fortalecer o nosso canal. Ajude, seja um anjo na minha vida e traga luz, né? Aqui para o nosso canal, abençoando o nosso programa. 11-952-753898. Vem cá, dar uma força, dar uma luz a esse programa, uma bênção aqui para o nosso canal. Continue se inscrevendo e ativando as notificações e não perdendo o nosso programa por nada.